tudo bem com vocês? O nosso papo de hoje é a hora do desfraude. E se você está passando por isso, fique de olho nessas dicas. Não existe uma idade ideal para o seu filho começar a usar o banheirinho, mas é por volta dos 2 anos que ele se dá conta de que faz xixi e cocô. É a partir daí que ele te dará sinais que está pronto para abandonar a fralda. Como você vai saber que é a hora adequada de fazer o desfraldamento do seu filho? Para isso você vai precisar observar algumas características. Se ele anda sozinho, tem firmeza para se locomover na casa. Se ele consegue ficar sentado na mesma posição entre 3 e 4 minutos, que é necessário para ele fazer as necessidades dele no piniquinho ou na privada adaptada. Se ele consegue abaixar e levantar as calças sozinho. Se ele fica incomodado com a fralda suja durante o dia, se ele reclama disso com você, se ele faz bastante xixi quando ele faz xixi ou se é aos pouquinhos, porque é necessário que a bexiga segure bastante essa urina, então que ele faça uma boa quantidade, menos vezes ao dia. Se ele tem as fezes razoavelmente firmes, porque é mais difícil segurar se ele ainda não tem as fezes firmes. Se ele está numa fase colaborativa, não está naquela fase do contra. Se a criança estiver nessa fase, não adianta, porque ela não vai colaborar com você para o desfraldamento. E se ela não tem resistência ao pinico ou à privada adaptada, se ela apresentar algum tipo de resistência ou medo disso, não é o momento oportuno. Primeiro que você deve fazer é conversar com a criança sobre o processo, como ele vai funcionar. Segundo, você vai dizer para ela que ela precisa pedir toda vez que ela sentir necessidade de ir ao banheiro. Terceiro, você deve perguntar regularmente, porque a criança vai esquecer. Se ela estiver entretida numa brincadeira, ela vai esquecer de pedir para ir ao banheiro e os acidentes vão acontecer. Você começa passando as eliminações que a criança faz na fralda para o piniquinho, para ela entender que aquele é o novo lugar das eliminações que ela tem que fazer. Use roupas fáceis da criança retirar, porque muitas vezes as mães colocam aquela roupa bonitinha, mas é cheia de botões e a criança não vai conseguir tirar com a rapidez necessária, porque no início, quando ela pede para ir ao banheiro, ela já está quase fazendo as eliminações. Então é necessário que ela esteja com roupas leves e fáceis de retirar. Então, não existe um prazo, um tempo determinado que o seu filho vai levar para o desfraldamento. O que pode acontecer, no mínimo, 30 dias para você tirar a fralda diurna. A fralda noturna é um pouquinho mais difícil de tirar, porque a criança não tem esse controle ainda quando está dormindo. Então você vai levar aí, em todo o processo, pode chegar até uns 6 meses, para você retirar as 2 fraldas. A fralda diurna é um pouquinho mais fácil de tirar, geralmente 30 dias. Mas aí, quando a criança está adaptada ao processo da fralda diurna, que você vai retirar a noturna. E aí pode se levar até 6 meses para a criança entender todo o processo e a gente não ter mais nenhuma intercorrência. Quando perceber que o processo está estabilizado e seu filho já controla bem o xixi e o cocô durante o dia, parta para o desfraude noturno. Comece diminuindo a ingestão de líquido do seu filho durante a noite. Diariamente, antes de colocá-lo na cama, diga para fazer xixi. Nas primeiras madrugadas, o ideal é levá-lo a cada 2 horas ao banheiro. E tente descobrir em que horário aproximadamente ele costuma urinar. Assim, procure acordar toda noite nesse horário para colocá-lo no vaso. E mais para frente, ensiná-lo a ir sozinho quando precisar. O pai tem que lidar com calma com a situação. Não pode brigar com a criança. Ela tem que entender que aquilo vai acontecer até a criança assimilar. Como você deve fazer? Relaxa, limpa o que foi necessário. Aconteceu? Leva a criança até o banheiro, dá um banhozinho, explica para ela. Tá vendo, meu filho, o que aconteceu? Quando você sentir essa mesma vontade, chama a mamãe ou vai pro banheiro.
A primeira coisa que você tem que ter realmente é paciência, porque essas coisas vão acontecer, e nunca brigar com a criança, porque isso pode gerar um trauma e ela travar todo o processo.